conversar com o Odair. Odair, sempre muito importante esse tipo de treinamento que acontece aqui na área central de Piracicaba, né? Explica um pouco para nós como é que está acontecendo aqui, quem está participando. Bom dia, né? Tudo bem? A gente está fazendo esse treinamento, é uma simulação de acordo com o mês do Maio Amarelo, né? Que é a prevenção do acidente de trânsito, né? Vários municípios estão fazendo esse tipo de treinamento, fizemos ano passado. Aqui está a equipe do Corpo de Bombeiros, SAMU, da Guarda Civil, pessoal da Semutran, e a gente acompanha também pelo monitoramento, que é da Central. E sempre quando vem um acidente, já comunica, a gente vê o tempo de resposta das equipes de socorro, para saber quem está enviando para o local, se é o resgate do bombeiro, se é o SAMU, então a gente pode dividir as ocorrências, sabe? Porque antigamente não tinha o sistema de monitoramento, ia toda a equipe para um lugar. Hoje a gente consegue ver pelo monitoramento a gravidade, e a gente está mandando ou o SAMU, o bombeiro, ou o resgate, saber o que está acontecendo. Serve também para orientar o pessoal motorista do dia a dia, saber o risco que tem de passar no sinal vermelho, o risco de acidente, a gravidade. Pode ver que está o pessoal lá no busão, que todos vão participar do simulado, tem as vítimas, estão todas maquiadas. O pessoal passa aqui e vê isso aí, pensa que é um acidente real. Não é, é um simulado. Esse treinamento é muito bom para a cidade, para o município, para as forças que nós temos que atuam nessa área de resgate, saber o tempo de resposta. E estamos aí, no mês amarelo, a campanha, Maio Amarelo, né? Essa campanha, achou muito interessante, importante para a nossa cidade. E nós vamos começar agora. Perfeito. Para você ter uma ideia, o Odair está aqui, obviamente, coordenando junto, né, com a guarda, junto com o Corpo de Bombeiros, mas nesse momento não tem nenhuma viatura, né? Porque a situação é essa. Exato. É aguardar a chegada, a saída lá do batalhão, do Corpo de Bombeiros, da Semutran, para chegar até o local. É isso, né? Exatamente. A gente vai dar um start, entendeu? Daí vai sair do Corpo de Bombeiros, a gente marcar esse tempo da equipe do SAMU, do Corpo de Bombeiros, e simular a guarda, a Semutran, para ver esse resgate como vai ser. Simulando tempo real, né? Tempo real, e exato. É muito interessante que a gente está agora, são 9h30 da manhã, o tempo é bem típico desse período. Sim. E o trânsito da cidade, que é normal, essa época aqui também, né, Odair? Que toda a situação é complicada, e a situação que a gente está vendo no ônibus aqui é da pior que pode existir, a mais trágica que pode existir, né? Exato. E lembrar que aqui na Avenida Armando Salles, com a Independência, aqui circula em torno de 30 mil veículos por dia. De 30 a 40 mil veículos, depende o dia. Então, assim, é bem movimentado e a gente tem que fazer nesse modo para testar. Né? Entendeu? Perfeito. E vamos começar agora, o pessoal já está se preparando, vai começar nesse instante, né, Odair? Exato. Tá certo. Então, vai dar o start agora. Vai dar o start. Agora a gente vai acompanhar, então, obrigado, naquele ônibus. Obrigado, Odair, obrigado. Treinamento sendo feito naquele ônibus agora, ali estão as vítimas. Aqui também, eu vou pedir para a Ana chegar perto aqui e mostrar. Olha lá, pode chegar lá perto, Ana, para mostrar como é que estão as vítimas ali, justamente mostrando uma situação, né, situação real, claro que é das piores que pode acontecer, envolvendo motociclista, envolvendo um ônibus lotado, um veículo, um caminhão aí, também pesado, né, toda a situação. Vai ser dado start nesse momento, vamos chegar por ônibus aqui, para a gente poder ver também como é que está a situação dentro do ônibus, né. Então a gente pode acompanhar, motorista também aqui já na posição, claro que é o simulado, mas sempre lembrando que é a pior situação que pode acontecer. A gente pode ver como é que está a situação aqui dentro do ônibus também, com os feridos, motorista aí fazendo, né, a situação que ele está também gravemente ferido. A gente tem lá no fundo também mais motociclistas. Vou pedir para Ana entrar no ônibus ali, vamos dar a volta por aqui, Ana, para a gente poder chegar e mostrar. E é como o Odair falou, a situação é a pior que pode ser. Horário de pico, né? Então você tem um volume muito grande das avenidas, já se faz o trânsito aqui por conta disso. Claro que tem que ter essa situação, a situação ela tem que, né, estar em condições reais de trânsito, de tráfego, justamente para ver o tempo da chegada do Corpo de Bombeiros. Pedir para a Ana entrar e mostrar a parte de dentro aqui, Ana, chegar um pouquinho mais para cá. O ônibus nesse horário é a quantidade mais ou menos de pessoas que a gente tem aqui dentro também. Ó, a gente pode ver a maquiagem aí do pessoal dentro do ônibus também, ó, mostrando a situação como se fosse uma situação real, né? Que é necessário aí a ação justamente aí das equipes de Corpo de Bombeiros. Agora sim foi dado o start justamente para a chegada aí das viaturas para a ocorrência, né? Lembrando que teremos aí a Semutran, a Guarda Civil, SAMU e Corpo de Bombeiros. Então a gente está justamente da Armando Salles com a Independência. E é esse monitoramento que vocês estão vendo que a Ana está mostrando agora que vai acionar
as equipes para o salvamento. A gente vê, ó, que a viatura está bem atravessada aqui no local. Tive acompanhamento da Semutran, obviamente, para o trânsito que está acontecendo aqui. E é a situação mais trágica que pode acontecer, né? Envolvendo aí várias vítimas, né? E é justamente para testar o tempo de socorro das equipes, tanto da equipe do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil e também da Semutran. Ó, tá dando agora chegar mais próximo ali do policial, justamente para mostrar, ele tá acionando nesse momento aí as equipes. Ele tá ligando, né, através do próprio celular para acionar as equipes para vir até o local para fazer justamente aí o salvamento. São 3 vítimas femininas, elas colidiram com um veículo, um caminhão. Então o Guarda Civil está fazendo a ligação como se fosse uma pessoa indicando o que aconteceu aqui nessa região. Ele ligou através do próprio celular para acionar as equipes, né? E está tendo a resposta aí das equipes lá na central, né? Claro que agora está sendo monitorado nesse momento também pelas câmeras. E ele está ligando e entrando em contato aí, descrevendo o que está acontecendo aqui nesse cruzamento. Obviamente é um simulado, mas ele está fazendo todo o procedimento como qualquer pessoa iria fazer, que é ligar aí pedindo ajuda. Tem uma consciente e 2 desacordadas. A que está na condução do veículo está desacordada, a passageira dianteira está desacordada e a que está no banco de trás está consciente. A equipe está no local, informando também que tem um coletivo com algumas pessoas no seu interior que colidiu com a traseira do caminhão devido à colisão com o veículo na carreta. Porém, não temos conhecimento da situação do pessoal dentro do coletivo. A primeira a chegar no local foi a equipe da GCM, como vocês podem acompanhar, a primeira equipe a chegar no local, a GCM que faz o patrulhamento, então ela se deparou com esse acidente aqui na Armando Salles com a Independência, né? Um policial faz o resguardo ali na lateral e o outro policial já entrou em contato aí com o Corpo de Bombeiros, dando todo o parecer dessa situação. Uma situação muito grave, claro que ele não vai dar detalhes, né? Ele diz que tem um coletivo envolvido, coletivo que a gente já mostrou. E claro que a gente está aqui para mostrar justamente todo o procedimento, que vocês podem ver. Macedo, até para a gente ter uma ideia, nesse momento você ligou aí para o Corpo de Bombeiros, é isso? Sim, positivo. A gente acionou o 93, né, o resgate. E o pessoal já pediu toda a orientação do local do que realmente ocorreu. Passei a situação para eles, referentes são 3 vítimas que colidiram com um caminhão, 2 delas estão desacordadas, uma consciente. E o pessoal já está em deslocamento, entendeu? Acredito que em mais de uma equipe, devido ao coletivo também ter colidido com o caminhão lá, para o atendimento das vítimas. Perfeito. E exatamente isso que a Guarda, né? Acaba chegando primeiro porque a Guarda faz o patrulhamento. Então a equipe do Macedo se deparou com o acidente, ele ligou, né, através do telefone de emergência, do próprio celular, e agora as equipes de bombeiros estão saindo justamente do batalhão. A gente tem 2 tipos de equipe, como o Macedo falou, pela quantidade de pessoas envolvidas, né, que é um coletivo, como ele falou, mais um veículo, mais um motociclista. Então a gente tem uma situação que vem aqui na Avenida Independência, né, onde tem o batalhão, para chegar até o local. Claro que tudo isso está sendo feito para ver o tempo-resposta, desde a ligação do Macedo, pedindo aí, né, a ação do Corpo de Bombeiros, até a chegada no local. A gente está acompanhando. A gente sabe que o trânsito, esse horário, é um trânsito muito intenso. A gente já via justamente até aqui pela situação, né, de desdobramento do próprio trânsito aqui na localidade, mas tem o deslocamento da viatura até o local. A gente vai acompanhar a chegada das viaturas e, obviamente, socorro que será feito aí às vítimas. Questão aí de 7 a 8 minutos depois, as viaturas do Corpo de Bombeiros está chegando nesse momento aqui no local, né? As equipes chegando no Corpo de Bombeiros são viaturas de grande porte, como vocês podem ver, viaturas com grande socorro. O comandante da guarnição vai fazer a avaliação das vítimas e a avaliação do cenário. O cenário estando seguro, inicia-se os trabalhos.
É nesse momento, então, que as equipes aí de resgates... E agora está chegando mais viaturas chegando agora nesse momento também. São equipes do SAMU Piracicaba que chegam até o local também, acionados via o telefone de emergência. Tá aí. Equipes do Corpo de Bombeiros já começam a agir nas primeiras vítimas aqui que estão dentro do carro. A equipe do SAMU também no local. Vamos chegar um pouco ali, porque a situação ela tem que ser o mais próximo do real. Então a gente vê o desespero também das vítimas aí para a situação. Moço, minha amiga, moço, minha amiga, E a gente vê o pessoal aqui dentro do ônibus também, ó. A Ana vai mostrar. É o pessoal dentro do ônibus também pedindo ajuda, né? Que é uma situação que realmente acontece, né? O desespero das pessoas que estão dentro do ônibus também aí, pedindo ajuda do Corpo de Bombeiros. Mais viaturas do Corpo de Bombeiros agora, justamente enfrentando aí o trânsito da Armando Salles. Como vocês podem ver, a viatura está chegando agora e tempo real, trânsito real e a locomoção aí das viaturas. A gente vê o quanto é realmente complicado aí enfrentar todo o trânsito para esse socorro. A viatura vai chegar e vai parar justamente aqui. Mais uma viatura do SAMU nesse momento chegando até o local. É o tempo real, trânsito, situação real do trânsito, né? Claro, junto com o simulado. A gente vê mais viaturas agora, tanto ali do resgate como a viatura grande do Corpo de Bombeiros, para as vítimas de dentro do ônibus. Vamos lá para dentro do ônibus agora, que a gente vai ver a situação que se instala justamente para o salvamento aqui das pessoas que estão dentro do ônibus, ó. As pessoas pedindo ajuda, né? Essa é a situação que a gente vê, é uma situação real, é uma situação... É um simulado, mas coloca uma situação que pode acontecer real. No acidente, as pessoas desesperadas. Lá dentro a gente já vê o pessoal do SAMU dentro do ônibus, né, para fazer também o socorro. As equipes do Corpo de Bombeiro, preparando os equipamentos aí para o salvamento. As outras portas aqui são abertas também. A gente vê aqui vítima. São as vítimas, né, desse simulado de acidente. A simulação é uma situação gravíssima, né, que a gente pode ver envolvendo ônibus, um coletivo, motociclistas, um carro também com vários feridos, né? E a gente vai vendo aí a ação do Corpo de Bombeiros e a ação também aí do SAMU. Então as primeiras vítimas aí já são acolhidas aí pela equipe do SAMU, pelas equipes do SAMU. E a situação é real, ó. Ajuda ela! Ela tá em estado de choque, não consigo tirar ela daqui! Vamos! Você consegue, vamos lá, você consegue, vamos! Nesse momento, equipes do Corpo de Bombeiro também aqui, ó. Eles entram justamente para fazer o primeiro socorro aí ao motorista. E o pessoal ali já atendendo o motorista. A gente vê aqui também, desse lado aqui, já uma vítima sendo acolhida aí pelo integrante do SAMU. E a situação são várias vítimas, né? Um caos que a gente pode ver aí por conta desse acidente. Mas o que destaca
é a organização do Corpo de Bombeiros e do SAMU, né, que rapidamente fazem atuação. Vou chamar a Ana aqui. Vou pedir para ela entrar para ver direto a como procede aí o socorro das vítimas na parte interna do ônibus, né? O ônibus onde tem o maior número de vítimas, né? Se o pessoal estiver disponível para conduzir para a lona, essas que já estão classificadas, tá? A gente vai entrar pelos... Ó, a princípio a gente protocola só depois para... Aqui é... Aqui é só para só, tá? Ah, tem mais cartão aí? Tem cartão. Relação com qualquer, por gentileza, done apoio no trânsito. Aí vai Pegar a prancha, né? 2, perfusão menor que 2 é considera choque já, é vermelho, né? Tá? Certo. As vítimas que estão sendo socorridas, e é algo muito importante para a gente mostrar aqui. Olha só, quando um acidente desse tamanho, dessa proporção acontece, eles colocam aqui no chão, ó, isso é um detalhe muito importante, são as lonas onde são levadas as vítimas. Então você tem vítimas leve, que é a situação verde, que vão ser socorridas pelas ambulâncias também. Você tem a amarela, que requer toda atenção, e as vítimas no estado mais grave, que são colocadas ali, no espaço vermelho. Então as cores é para identificação tanto do SAMU como do resgate, do Corpo de Bombeiros, e essa distinção aí a gente já vê. E outra situação, vou mostrar o rapaz do trânsito também aqui à sua esquerda, ó, que também pode acontecer. O próprio socorrista, né? O próprio socorrista, ele pode se envolver também, né? Ele pode se envolver, que ele está aqui acompanhando o trânsito, mas também pode se envolver numa situação aí de acidente, né? Que foi o caso desse rapaz do trânsito. A gente vê que a atuação ela é muito rápida, né? E obviamente que simultânea, né? Enquanto uma equipe está nessa ação aqui, ali na frente, vem cá, Ana, rapidamente. A gente vê que desse lado aqui, ó, chegar para cá, Ana, tiver a água aí, o Corpo de Bombeiros também já está jogando aí a água para controlar qualquer tipo de incêndio também dentro do veículo. Aqui desse lado, ó, a gente vê a retirada aí da vítima em um dos carros, tá aí. Ali do outro lado, vou pedir para a Ana mostrar, o Corpo de Bombeiros também jogando ali a água, né, no caminhão para evitar qualquer tipo de incêndio. E aí vai ser retirado, então. Essa ação é de resfriamento aí da parte traseira do caminhão. Vai ser colocada a prancha dentro do carro para justamente ela ser retirada de dentro do carro. Do outro lado a gente vê ali o rescaldo. Vou falar com o Daí, tá. Daí tem o pessoal do Detran aqui também, né? Da DP Civil, que eu esqueci de comentar aquela hora, e da Polícia Militar. E a Polícia Militar isso, também exato. local, né? Aí você vê como que é bem complexo uma situação de acidente. Imagina se fosse a realidade. Estão jogando água agora lá porque o caminhão pode ter um combustível inflamável, o risco de incêndio é grande, entendeu? E a gente testa ser bem próximo da realidade, bem próximo entendeu? Da realidade, né? E a gente está vendo que simultaneamente eles vão agindo com todas as vítimas, né? Sim, pode ver que tem no carro, no caminhão, lá no ônibus. Aí você vê as vítimas que estão andando, que são a vítima qualificada como verde, né? Depois tem o amarelo, que pode ter algum trauma mais consciente. Depois um vermelho, um trauma mais grave. E se for preto, no caso, a vítima vê a óbito, né? A gente vê que essas lonas são colocadas no chão justamente para Justamente atendimento e entendimento para todo mundo, né? Atendimento para todo mundo, uma triagem e assim, o socorro qual que é mais emergencial. Perfeito. Tanto pelo Corpo de Bombeiros como pelo SAMU.
E como o Daír falou, simultaneamente a gente vê a ação ali do Corpo de Bombeiros e nesse momento a vítima sendo retirada de dentro do carro. A outra equipe fazendo a retirada da vítima que estava presa aí dentro das ferragens, ó. Sendo colocada na maca para ser levada aí, obviamente, até o hospital. Tá aí. Pronto. Vítima retirada. E daquele outro lado, a gente continua vendo a ação do Corpo de Bombeiros em resfriar o caminhão, né? Que poderia ter aí, no caso, um incêndio. Ó, ela vai ser levada, então, até a viatura de resgate. Tá aí, ó. Sendo levada agora até a viatura do resgate. E tudo isso acontecendo justamente com isso. Com curiosos, com trânsito também. Então, todo o cuidado feito aí pela Guarda Civil do resguarde do trânsito, né? Porque os bombeiros precisam agir, só que o trânsito, curiosos, acabam vindo para o local. E isso pode provocar um outro acidente. Por isso, tem que ter muita atenção nesse momento aí, desse resgate. Equipamento aí, hidráulicos, para fazer a abertura, né? Remoção das portas. A vítima, essa presa nas ferragens, né? E aí requer justamente isso, a retirada. E olha só que interessante, todo o material, ele é colocado aqui, ó. Pela equipe do Corpo de Bombeiros. Esse material, ele não é dispensado em qualquer lugar, ele é colocado aqui, até porque, para não ter nenhum tipo de acidente com esse material. Então ele é colocado aqui, até para uma futura perícia também. Mas aqui a gente pode ver, nesse momento, chegando a outra prancha aí para socorrer. Agora, um outro acidente por conta desse acidente. Vem cá, Ana. A gente vê, então, uma outra situação que acontece agora aqui, ó. Vem cá, Ana. Por conta isso também pode acontecer, ó. Por conta do acidente, acaba ocorrendo um outro acidente envolvendo um motociclista. Também é uma situação muito comum de se acontecer aí. Um agente da Semutran que estava justamente organizando o trânsito, que acabou sendo atingido aí pelo motociclista, né? E essa situação pode acontecer, quer dizer, o próprio agente que estava atuando aí no salvamento, no controle do trânsito, acaba sendo ferido também por um acidente provocado por conta do acidente. E a gente sempre lembra que a situação também é uma situação real, onde, de repente, curiosos, né? A pessoa se distrai aí olhando o acidente e acaba provocando um outro acidente. A vítima, então, o rapaz da Semutran sendo socorrido aí, sendo levado para a triagem. A gente vê também o Águia também fazendo sobrevoo aqui para vítimas em estado de emergência também. Elas podem serem removidas e socorridas pelo Águia. Vamos lá pro carro, Ana. Vai agora pro outro, o veículo envolvido ali no acidente. Aqui a vítima foi vítima amarela, né? Que requer uma atenção. E as vítimas em estado grave foram colocadas aqui no espaço, que é o espaço com a parte vermelha, né? Olha lá, foi retirada a vítima agora aqui, ó. A água continua sendo jogada na parte de trás. A gente vê o Águia também fazendo sobrevoo. Vamos chegar para cá, né? E a vítima
que foi a última vítima retirada de dentro do carro. O carro que acabou se chocando aí com o caminhão. Então tá aí as vítimas. E aí isso determina, obviamente, né, a gravidade da situação. Nós temos aí as vítimas mais graves no vermelho, as que têm atenção no amarelo, e desse lado aqui as vítimas que se envolveram no acidente, porém a situação não é tão grave. Vou conversar agora com o capitão Giovanni, coordenando também esse treinamento, situação real, uma situação que envolve aí, né, várias vítimas e obviamente a equipe do Corpo de Bombeiros, da Semutran, da Guarda Civil, da Polícia Militar e também aí do SAMU. Capitão, bom, situação a pior que poderia existir, né, envolvendo um caminhão, um veículo, um coletivo, um motociclista e um agente também, né, uma situação assim extrema, mas que pode acontecer, né? Como é que está sendo avaliado hoje aqui, capitão? Tempo-resposta desde a ligação, a chegada das equipes e o socorro? Eu vou começar a minha frase dizendo que a gente é o que a gente treina. Então esse treinamento ele traz tudo isso mesmo, realmente, né? Um caminhão com produtos perigosos, um ônibus com diversas pessoas, que vai gerar múltiplas vítimas, um veículo com pessoas encarceradas. Então é importantíssimo o simulado desse porte para fazer a interação entre equipes. Você nunca vai trabalhar sozinho num cenário desse. Então é o Corpo de Bombeiros atuando, o SAMU, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, agentes de trânsito. E aí, né, o segundo acidente chama a atenção para quê? Enquanto está todo mundo focado em atender as vítimas, nós precisamos ter pessoas, agentes, prestando atenção no trânsito, que a cidade não vai parar. O trânsito vai continuar fluindo, as pessoas vão continuar se deslocando e isso pode gerar um novo acidente, como aconteceu justamente para chamar essa atenção, né, do público-alvo, que são os operadores de emergência. Agora, muito importante isso, Giovanni, se atentando à questão do acidente que ocorreu com a gente da Semutran, justamente foi levado pela curiosidade, né? Quer dizer, o motociclista desatento, prestando atenção no que tinha acontecido, desatento ao trânsito, acabou provocando ferimento aí do agente. Isso também acontece conosco, né? Nós somos da comunicação, a gente tem que entender que esse trabalho tem que estar isolado, né? O momento ali, o agente, e justamente com um membro do Corpo de Bombeiros, retirou a gente que estava no meio da rua para pegar as imagens. Quer dizer, a situação de acidente é o tempo todo, né? É o tempo todo, são ocorrências reais que acontecem no dia a dia. Recentemente teve a repórter do Rio de Janeiro lá que estava dando a entrevista e a viatura da polícia estava dando marcha ré e acabou atropelando ela. Então isso acontece frequentemente. Com o advento, né, da notícia, da informação rápida, nós precisamos de agentes da imprensa trabalhando para que essa notícia chegue rápido. Todo mundo quer saber o que está acontecendo hoje em dia. O mundo é muito rápido, muito dinâmico. Só que assim, isso não pode acontecer gerando risco para nenhum profissional, inclusive os profissionais da imprensa. Então a gente chama a atenção para isso, inclusive da imprensa, dos agentes de trânsito, agentes da Polícia Militar, o próprio bombeiro, para que sempre tem que ter um responsável para cuidar da segurança dos demais agentes. Não podemos esquecer desse detalhe jamais. Então, vamos falar do tempo-resposta, né? A gente, desde o momento que acionou, em torno aí de 6 a 7 minutos, a gente está no horário de pico da cidade de Piracicaba, estamos numa área que é uma área considerada caótica pelo trânsito, que é um entroncamento de duas grandes avenidas, as principais avenidas da cidade de Piracicaba, mas o tempo-resposta foi muito bom, né, capitão? Quer dizer, encarando todo esse trânsito, teve viaturas que veio do SAMU, que fica aqui na área da Paulista, as viaturas que vieram do Batalhão ali de Independência e outras viaturas que vieram pelo Irmão de Salles, né? Explica para nós quais foram os batalhões que agiram e a opinião do senhor sobre o tempo-resposta até chegar no local. Isso tudo foi planejado justamente para que seja medido, né? Um entroncamento central da cidade, onde o fluxo de trânsito é ininterrupto, 24 horas, né? O cruzamento aqui, ele tem uma grande quantidade de veículos passando nas duas avenidas. E aí você tem dois quartéis de bombeiro na cidade propriamente dito, um quartel na Avenida Independência e um quartel lá no Areião. E aí, como é uma ocorrência grande, né, os dois quartéis foram acionados. Cada um saiu do seu quartel e deslocou até aqui. O tempo de resposta foi muito bom, 7 a 8 minutos. E o pessoal da base do SAMU também, que é mais próximo aqui, chegou com o tempo de resposta de 4 a 5 minutos. Também um tempo excelente. Então isso tudo foi medido. O local do simulado, e observamos também que enquanto o simulado aconteceu, o fluxo de trânsito se manteve. Nós pensamos em tudo para que, inclusive, a cidade não pare, né? E é o que vai realmente acontecer numa grande ocorrência. Eu consigo atender sem que as pessoas percam o seu direito de ir e vir. Então, o trânsito fluiu normalmente na Avenida Independência e o trânsito fluiu normalmente na Irmão de Salles, né?
causando uma pequena lentidão, mas nada que atrapalhasse a vida das pessoas que estão indo trabalhar, estudar e etc. Capitão, parabéns pelo treinamento e parabéns por essa demonstração, que daí, obviamente, são dois pontos cruciais. Primeiramente, saber desse treinamento, e os homens, as mulheres, os componentes aí de todas as instituições são muito bem treinados, a gente viu nessa situação real. E o segundo fato é a gente compreender, né, e ajudar essa ação. A gente viu aqui o caminhão do Corpo de Bombeiros chegando pela Armando Salles, e todos os motoristas fazendo aí a abertura. Quer dizer, num caso, num acidente como esse, a gente tem que compreender, ter a garantia da boa ação do Corpo de Bombeiros e ter essa participação também e não atrapalhar as equipes, né, capitão? Exatamente. A gente, pelo CEAR da profissão, né, nós temos que deslocar de forma rápida e chegar naquela vítima que está precisando. Então, assim, não tem como andar na velocidade da via, respeitar os semáforos, não, a gente vai ter que se deslocar um pouquinho mais rápido, desviar de um fluxo de trânsito maior. Por quê? Porque alguém está precisando do atendimento. E as pessoas que estão, né, no seu cotidiano, elas vão acabar colaborando, lógico, né, saindo da frente na medida do possível, abrir espaço para a passagem das viaturas e aí, consequentemente, ela está ajudando a vítima que está precisando do socorro também. Parabéns pela ação, obrigado. Parabéns pelo treinamento. Obrigado e obrigado pela participação de vocês.